Mateus 6,19, por gentileza. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga devocional. Importante você fazer todo dia para isso, viu, querido? Você fica grade de Bíblia uma semana. Se você puder ficar de pé para a gente ler a palavra, em nome de Jesus Cristo. Vocês sabem que eu não tenho muita coisa com isso, mas vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor, verso de número 19: Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não minam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, te agradecemos pela leitura da tua palavra. Ela é viva e eficaz. Pai amado, eu tenho certeza que mais uma vez o Senhor falará ao nosso coração. O Senhor revelará, Pai amado, com profundidade aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Portanto, sinta muito à vontade no nosso meio para manifestar a Tua presença, o Teu poder, para sondar os nossos corações, ver se há em nós algum caminho mau, Pai amado, para que produza em nós frutos de arrependimento, frutos que permaneçam em nome de Jesus Cristo. A Ti damos toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, querido, em nome de Jesus. Aleluia. Eu disse, eu não tenho muito essas neuras, né? Vamos ficar em pé para ler a palavra, né? Alguns entendem que ler a Bíblia em pé é uma questão de honra e respeito. Eu também concordo com isso, mas eu acredito que você honra muito mais a palavra de Deus quando você obedece, não quando você lê ela em pé, né? Então a gente precisa identificar esse tipo de coisa, não é verdade? Mas eu gosto de fazer assim, né? Aprendi dessa maneira e gosto de ter essa, que eu chamo de reverência. Aleluia. Irmão, fica tranquilo, não vou falar de dinheiro. Amém? Quando a gente lê esse texto, né, imediatamente, lá vai pastor falar de dinheiro. Não, fica tranquilo. Hoje eu quero perguntar, começar essa ministração, essa conversa, chame do jeito que você quiser. Começar com uma pergunta: aonde está o seu coração? Amém? É uma pergunta para você pensar, né? Aonde está o nosso coração? Para a gente medir, ou pelo menos ter uma resposta de onde está o nosso coração, nós precisamos olhar a nossa vida como um todo e tudo aquilo que nos cerca. Porque você, claro, como um bom cristão protestante que você é, santo e imaculado, você vai dizer: pastor, o meu coração está no Senhor. Pastor, o meu coração está entregue a Jesus. Então nós precisamos olhar para a nossa vida como um todo e ver se nós verdadeiramente estamos entregues a Jesus a todo momento. E para a gente fazer isso, é só a gente fazer uma reprise da nossa semana. Quanto tempo nós gastamos com Jesus nessa semana vai dizer se o nosso coração realmente está voltado para Ele. Quanto tempo nós ganhamos, né, meditando nas Escrituras Sagradas. Deixa eu dizer isso com muito carinho para você: Bíblia não é gibi, tá, irmão? Para você ler ali a historinha e, nossa, que bacana, legal, próximo, né? Não, a palavra de Deus, ela é um tesouro profundo, né? Que foi deixado pelo próprio Deus para a instrução dos seus servos. Então é importante que ao ler, você medite naquilo que você está lendo, né? Você não precisa ser um lunático igual o pastor Felipe, né? Que abre 3 Bíblias de uma vez para entender texto com contexto, com escrito tempo atrás, para, né, montar uma mensagem. Não. Mas você precisa simplesmente se perguntar assim: por que o texto está falando isso? Amém? Por que eu estou falando isso? Porque hoje nós vivemos na era da velocidade, né? Nós vivemos na era do iFood, nós vivemos na era do fast food, do micro-ondas, né? Nós vivemos na era que tudo é rápido demais, inclusive a leitura da palavra. Então a gente pega um versículo isolado e se edifica com aquilo, e a gente leva esse versículo para um contexto que não tem nada a ver com aquilo que o autor quis dizer. Amém, irmãos? Vocês estão comigo? Glória a Deus, aleluia. Então a palavra de Deus, nós precisamos entender isso. Quanto tempo nós
ganhamos meditando na palavra de Deus? Quantas vezes nessa semana que passou nós jejuamos? Hoje se inicia uma nova semana, então é uma oportunidade para você, né? Quantas pessoas nós servimos de bênção na vida delas durante essa semana, né? Pastor, eu não tinha nenhum recurso para oferecer na vida de ninguém. Claro que você tem 2 ouvidos e uma boca, né? Pastor Demi falou disso comigo hoje ainda. Falou: filho, você tem 2 ouvidos para você ouvir demais. Você tem uma boca. Falei: para falar de menos? Ele falou: não, para ficar calado. Calado é um poeta, né? Às vezes você ficar quieto, não falar nada é melhor. Então você tem 2 ouvidos e uma boca, né? A boca, né, às vezes não é nem para falar, irmão, é para ficar calado, né? Servir de bênção para as pessoas, às vezes, é simplesmente você sentar e ouvir o que ela tem para dizer, né? E quantas pessoas você serviu de bênção nessa semana? Porque o nosso coração, ele precisa estar voltado para aquilo que é do Senhor. Ele precisa estar voltado para o próprio Senhor. Ele tem que governar as nossas vidas, Ele tem que governar as nossas emoções, Ele tem que governar os nossos corações, Ele tem que governar as nossas atitudes. Porque assim como eu acredito que muitos aqui fizeram uma oração de entrega, e eu acho que eu falei isso aqui há uns 3 domingos atrás, quando eu ministrei, não lembro qual foi o último domingo que eu ministrei, acho que já faz um tempinho, né? Mas eu falei isso aqui, que existem 3 orações perigosíssimas de você fazer, e uma delas é: Senhor, eu te entrego a minha vida. Isso é uma oração perigosa demais. Pastor, por que é perigosa demais? Porque, em outras palavras, você está dando controle para alguém que não está nem aí para sua opinião. Ele vai fazer do jeito dele. Amém, irmão? Em nome de Jesus. Então a gente precisa entender esse contexto. Vocês estão felizes ainda? Glória a Deus. Amém. Eu gosto sempre de perguntar se vocês estão felizes, porque dependendo do que a gente fala, alguns vai, né, fazendo uns bicos. Relaxa, irmão, até o final desse culto vocês vão me amar. Ou não, mas está tudo bem, né? Mas a palavra de Deus aqui em Mateus capítulo número 6, ela começa dizendo assim: olha, não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas acumule para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não minam e nem roubam. Antes dele falar, porque onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Ok, isso aqui é muito simples, né? Uma criança da escolinha tem a capacidade de entender assim: olha, Jesus aqui estava tentando explicar que eu não devo ficar igual um louco me matando, correndo atrás de acumular coisas aqui na terra. Só que toda vez que eu falo disso, eu tenho que pôr uma vírgula e dizer para você: pastor, então eu não posso trabalhar para viver uma vida melhor? Deve. Amém, irmão? Porque eu acredito que tudo que tem aqui na terra foi o Senhor que nos proporcionou para nos servir. Vocês estão comigo? Amém? Porque se eu falar que alguma coisa é do diabo, por exemplo, como a igreja, né, no início, né, a igreja apostólica romana, ela fez isso, ela demonizou o dinheiro, né, para se enriquecer. A gente sabe, o clero, ele fez isso, né? Então, se a gente fala que o dinheiro é do diabo, então a gente tem um problema, porque o diabo não criou nada. Amém? Tudo veio dele, tudo é por ele e tudo é para ele. Então tudo que está aqui é para nos servir. Então não posso dizer que nada nessa terra não provém de Deus, com exceção do pecado. Amém, irmão? Glória a Deus, vocês estão comigo? Então, claro, a gente identifica, né? Não acumular tesouros aqui, ok, pastor? Então vou viver uma vida miserável. Não, irmão, não confunda isso. Tem muita gente que confunde simplicidade com mediocridade. Amém? Todo cristão, ele deve ter uma vida simples. E quando eu estou falando de simples, você não tem que morar na pior casa da sua rua. Eu estou dizendo que o seu coração tem que ser humilde, você tem que ser manso como Jesus, você tem que ser uma pessoa que dá acesso a outras pessoas, não um narizinho empinado se achando melhor que todo mundo. Vocês estão comigo? Amém? Ou seja, simples e não medíocre. Tem gente que por causa dessa palavra diz assim: então pastor, eu vou dar todo o meu dinheiro para os pobres. E aí 1 Coríntios capítulo número 13 fala sobre isso. Ainda que eu desse todo o meu dinheiro aos pobres, se não houvesse amor em mim, isso nada serviria. Amém? Porque uma característica do cristão, irmão, não é aquilo que ele dá, mas é o coração que ele está dando. Tem muita gente que faz caridade para aparecer. Tem muita gente que faz caridade porque se sente obrigado a fazer caridade. E nós, pastor, nós fazemos caridade porque nós amamos pessoas. Nós amamos vida.
E tem pessoas, irmãos, que a gente ajuda. Quando eu falo a gente, estou falando de mim, da minha esposa. Tem pessoas que a gente ajuda que nem crente não é. E aí talvez uma já até chegou e falou para mim, falou: ei, pastor, desse jeito você vai me convencer a ir para a sua igreja. Eu falei: o dia que eu precisar te dar um prato de comida para você ir para a igreja, eu deixo ser crente. Você precisa comer, você não precisa ir na igreja. Para você comer, você precisa de comida, não é de uma porta aberta. Então toma aqui, vai comer. O dia que o Espírito Santo tocar no seu coração, você aparece lá. Se você for para outra também, não tem problema. Meu objetivo é com a sua alma. Não é para você encher minha cadeira lá da minha igreja para eu falar: vale, está lotada. Amém, irmão? Vocês estão comigo? Então a gente faz esse tipo de coisas por amar o reino de Deus. Nós fazemos esse tipo de coisa por amar as Escrituras e entender que dar é melhor que receber. Amém? Essa é a questão de não acumular tesouros na terra. O que é o tesouro na terra? O meu coração está preso com algo daqui. E eu quero te lembrar uma ministração que o Senhor me deu ela na noite que a Sofia nasceu. Eu ministrei ela um domingo depois que a Sofia nasceu, né? Eu ministrei ela aqui. O Senhor me visitou naquela madrugada no hospital para me dizer uma coisa muito simples. Minha filhota nasceu, né? Aquela bonequinha linda, e o coração do pai, quem é pai aí sabe como é que é, né? Eu já, nossa, e toda hora eu ia lá olhar a Sofia, né? E aí também passava lá para olhar a Vitória para não se sentir desprezada, né? Eu olhava a Vitória também, mas eu olhava mais a Sofia, vou confessar, né? Mas então ela nasceu e eu fiquei empolgado e eu fiquei tal. E aí eu falei: cara, eu não estou conseguindo dormir, porque o hospital, vocês sabem como é que é, entra gente toda hora, sai gente toda hora, e luz acende, luz apaga. Falei: bom, ok, o que eu vou fazer? O que eu sei fazer quando eu estou, né, na madrugada aí às claras, eu vou orar. Quando eu fui orar, o Espírito Santo veio e ele disse assim para mim: eu sou eterno. Falei: tudo bem, eu entendi, o Senhor é eterno. Na verdade eu já até sabia, desculpa a arrogância, mas não há novidade nisso. Ele falou, né, não há novidade no que eu sou eterno, mas há novidade naquilo que brotou no seu coração. Toma cuidado, porque sua esposa vai passar, sua filha vai passar, seu ministério vai passar, todas as coisas dessa terra vai passar, mas eu sou eterno. Cuidado onde você coloca o seu coração. Os filhos não são heranças do pai, os filhos são heranças do Senhor, diz a palavra. Não crie sua filha para atender suas expectativas, Felipe. Crie a sua filha para atender as expectativas dos céus. Foi a palavra que o Senhor me deu. Então quando diz para nós não acumularmos tesouros na terra, a palavra de Deus está nos instruindo: olha, não tenha o seu coração agarrado em nada que é daqui. Nada. Não tem problema ter de forma nenhuma, não sou contra ter. Inclusive eu, pastor Felipe, acho, é só um achismo meu, tá? Eu acho que os cristãos, aqueles que servem a Deus genuinamente, deveriam ser os mais multimilionários da face da terra, irmão. Sabe, para investir mesmo em missões, para investir em orfanato, investir em escola, né? Tinha que ter muito dinheiro para a gente levantar uma escola evangélica nessa cidade, né? Uma escola que não vai se render aos padrões, né, que o governo está tentando implementar dentro das escolas. Eu acredito nessas coisas, e de vez em quando eu falo essas coisas doidas com a minha esposa, já que a gente trabalha nessa área de educação infantil. Eu falo isso com ela, eu falo: bom, um dia a gente vai construir uma escola, cara, uma escola evangélica, uma escola para glorificar o nome de Deus, onde não vai entrar ideologia de gênero, não vai entrar carnaval, não vai entrar Halloween, não vai entrar essas parafernália toda. Eu não quero dinheiro para ter um carro bom, não quero dinheiro para ter uma mansão, eu quero dinheiro para que o reino de Deus avance na terra, porque aonde existem cristãos genuínos, a sociedade tem que ser tocada e transformada. Amém? Muito me preocupa eu saber que no Brasil a maior parte do povo brasileiro é evangélico e o Brasil continua do mesmo jeito. Isso realmente me preocupa. A igreja se perdeu em algum lugar, porque aonde cristãos genuínos nascem, a sociedade é transformada. Amém? A corrupção, ela diminui, os assaltos, eles diminuem. Por quê? Porque uma igreja genuína se levantou. Então, em nome de Jesus, eu quero não ser materialista aqui nessa noite, nem usar o nome de Deus em vão. Em nome de Jesus não é isso, mas eu quero que você receba essa palavra como algo para a sua vida, que você possa ter muito recurso para investir no reino de Deus. Amém, irmão? Em nome de Jesus, e não me entenda mal, não estou pedindo recurso para a nossa igreja, eu estou pedindo recurso no reino de Deus. Eu não tenho problema nenhum, né, de você dizer para mim: pastor, eu estou investindo num missionário que está fazendo a obra tal. Irmão, louvado seja Deus. O reino não é da Igreja Batista Vale das Bênçãos de Pó,
O reino é de Deus e o reino de Deus precisa de pessoas que se posicionem e que, sabe, usem os seus tesouros na terra para promover o céu na terra. Vocês estão comigo? Pastor, com que autoridade? Existe um ponto importante que eu vou falar aqui antes de eu começar a falar o que eu ia falar. Vocês entenderam? Um ponto importante para eu falar aqui, para eu começar a falar o que eu ia falar, para que você entenda. Tudo que eu for falar aqui agora não é para vanglória. Não me entenda mal. Não estou querendo expor, porque eu sei muito bem que a Bíblia fala que o que a mão da gente faz, a outra não precisa ficar sabendo. Mas a palavra de Deus também vai nos dizer, por isso importante o contexto, vocês estão comigo? Diz assim: fale para os homens as suas boas obras, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Amém? Então é justamente para você entender que nós precisamos glorificar o Pai que está nos céus. Existe uma forma dos outros glorificarem a Deus, vendo as nossas obras. Porque talvez eu estou falando aqui de investimento no reino de Deus, e você está se perguntando, mas com que autoridade será que ele fala isso? Será que ele investe mesmo? Sim, irmão, nós investimos. Não é novidade para ninguém. Eu não sou pastor em tempo integral, eu tenho uma empresa, então eu trabalho, faço a obra por amor mesmo, estou aqui por amor, graças a Deus, não é por finança, não é por nada. Eu já falei isso aqui uma vez, teve gente que ficou chateado, mas falo de novo. Se fosse por dinheiro ou para tirar recursos da igreja, a gente já tinha fechado a igreja, então não é por isso que a gente está aqui. A gente está aqui porque a gente ama almas, nós amamos vocês, amém? E nós amamos aquele que está lá de fora também, nós queremos alcançar ele, por isso que a Vale ainda está aberta. E outra, porque eu entendo que é Deus que provê e Deus que sustenta, amém, irmão? Pode todo mundo negar, ajudar a igreja, se ela foi estabelecida para o Senhor, ele vai enviar o recurso do céu. Não importa quem que vai ser usado para ajudar a gente, se é político, se é satanista, se é espírita, seja lá o que for. Eu acredito que quando Deus estabelece, ele sustenta, amém? Mas nós fazemos o seguinte: todo mês nós temos uma quantia exata onde nós investimos em obra social. Eu e minha esposa, em nome da nossa, empresa. Ore por nós, em nome de Jesus, tá, irmão? O objetivo da nossa empresa é justamente esse: levar o reino de Deus. Então nós pegamos um valor todo mês, nós investimos em obra social, cesta básica e tudo mais. Então a gente escolhe, para ficar assim, não ajudar a mesma coisa todo mês, mas a gente cada mês está ajudando alguém. Então às vezes asilo, às vezes o APAI, às vezes a gente oferta o que tem aí para van e cesta básica e tudo mais. Nós fazemos isso. Nós também participamos de um programa de apadrinhamento, onde nós enviamos recursos lá para o sertão, onde o governo não alcança o que era responsabilidade dele. E na verdade eu quero corrigir isso: não é responsabilidade do governo cuidar de órfãos e viúvas, isso sempre foi responsabilidade da igreja, a gente que terceirizou, Por quê? Porque lá em Tiago já falava isso: a verdadeira religião pura e imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades. Então isso é algo que a igreja tem que fazer, e todo mês a gente faz isso, A gente envia um dinheiro lá para o sertão e a gente recebe da criança que está recebendo aquele valor uma cartinha a punho escrito: olha, recebemos o valor que vocês deram com isso. E irmão, isso mexe comigo, eu estou ficando emocionado já. E aí elas falam: olha, com o dinheiro que vocês mandou, a gente conseguiu comprar material escolar, a gente conseguiu comprar um arroz para comer, lugares que está esquecido, cara, pelo próprio governo. E aí os filhos de Deus às vezes têm de fartura em casa e falam assim: hoje só tem arroz com carne moída de novo. Eu lembro dessas crianças, desse programa de apadrinhamento que a gente tem, chama Shine Found, tá? Se você quiser participar, você pode me pedir, eu te envio o link. Cara, eles são simples, eles aceitam doação até de R$2. E eu acho isso incrível, porque o lado bom deles é que eles realmente fazem esse compromisso de te enviar um relatório mensal daquilo que está sendo feito com a oferta que você está dando. Então a gente faz essas coisas, a gente investe em missionários. Quantas pessoas nós já enviamos para a escola de missões? Amém, irmão? E eu queria enviar alguém daqui para uma escola de missões. Vai lá para a Dunamis Farm, cara. Amém? Vai lá para o Cristo para as Nações. Vai lá para o Lifestyle Christians. O que é isso? A escola de missões do Todd White. Vai lá, eu queria enviar alguém daqui também. Amém?
Porque às vezes a gente faz mais para os outros de longe do que para os de dentro, não é verdade? Mas é porque os de dentro às vezes nunca chega na gente e fala assim: pastor, eu sou louco para fazer missões. Então de verdade, se você é doido para fazer missões, fala comigo, irmão, eu quero te abençoar. Talvez não vou conseguir fazer tudo, mas a igreja, ela existe para isso. Amém? A unidade da igreja promove o reino, não promove placa de igreja, irmão. A unidade do reino avança aquilo que é do interesse de Deus. Pastor, o que é o interesse de Deus? Que vidas e mais vidas se rendam à sua soberana vontade. Falar algo para vocês aqui, irmão. Nós já abençoamos pessoas, nós já, casamos pessoas. Por nosso recurso, casamos pessoas que depois saíram da igreja falando mal de nós. E pastor, por que você está rindo? Porque eu não estou nem aí, irmão. Eu não acumulo tesouro aqui. Amém? Meu tesouro está lá. Eu só preciso obedecer aquilo que está aqui. O meu coração está em fazer a vontade do Pai. Meu coração está em fazer a vontade do Eterno, em obedecer aquilo que Ele tem para dizer. Deixa eu dizer uma coisa, irmão, para ficar bem guardado no seu coração. Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Eu te amo. Por isso que eu invisto em você, não só financeiramente falando, mas por isso que eu invisto, às vezes te dando um abraço, às vezes te dando uma atenção, trazendo palavras como essa para edificar a sua vida e para dizer: ei, Jesus conta com você para fazer uma grande obra na terra. Pastor, mas eu não tenho recurso para investir. Então investe sua vida, irmão. Amém? Vai você lá cuidar de alguém, entregar uma marmita, abraçar um mendigo, alguém que está fedendo, sei lá, irmão, faz alguma coisa. Eu contei aqui na quinta-feira esses dias, uma moça chegou toda, do jeito que eles andam mesmo aí pela rua. Ela chegou assim, eu e a Vitória estávamos comendo um pastel 4 horas da tarde, estava sendo nosso almoço, dia corrido no trabalho. Então 4 horas da tarde a gente parou para almoçar, fomos comer um pastel porque não achamos nada mais digno. Né? Esse restaurante já não estava mais servindo comida. E aí chegou uma moça, ela falou assim: moço, você pode me dar um pastel também? Eu falei: claro, senta aqui com a gente. Eu, moço? Não, pede aí para mim. Se eles me verem, eu falei: se eles te verem, você fala que está comigo, senta aqui. Virei para a moça do pastel, que já estava me olhando com cara ruim, tipo, vai espantar meus fregueses, né? Falei: você me dá um cardápio, por favor? Deu o cardápio, entreguei na mão dessa pessoa e falei assim: pode escolher o que você quer. Ela: eu vou escolher o mais barato. Falei: escolhe o que você quer, não se preocupa com o preço. Aí deve que ela pensou: ele tem dinheiro. Mal sabia ela que eu estava comprando no cartão que só vencia daqui 30 dias. Louvado seja Deus. Falei: escolhe o que você quiser. Ela foi, escolheu e tal. Falei: você não bebe nada? Água tá bom. Falei: água você bebe todo dia. O que você quer beber? E enquanto fazia o pastel dela, a gente já tinha comido o nosso. Enquanto fazia o pastel dela, nós fomos, eu e minha esposa, conversando com ela. E aí, quem é você? Aonde você mora? Você tem filhos? Você não tem? Que não sei o que, não sei o que. Fomos conversando com ela, até ela esboçar um belo serviço no rosto, um sorriso. Falar assim: fazia muito tempo que eu não era tratado como ser humano. Tem gente que não está atrás do seu dinheiro, ele está só querendo que você os convide a sentar na sua mesa. Eles não estão atrás do pastel, eles estão atrás de ser as mãos do Senhor aqui na terra, ser os pés do Senhor aqui na terra, ter os braços, mas não para você ser forte igual o Willy, né? Você tem os braços para abraçar as pessoas como Jesus faria se Ele ainda estivesse aqui. É para isso que a igreja existe, irmão. É para essa igreja que eu tenho orado e eu tenho chorado todos os dias, para que o Senhor me permita ser esse tipo de igreja e permita ser com que a Vale e os membros da Vale sejam esse tipo de igreja. Amém? E aí quando ela falou: obrigado pelo pastel, eu guardei um pouquinho aqui para os meus filhos. Falei: está de brincadeira. Come seu pastel. Peguei o único dinheirinho que eu tinha ali na carteira, porque eu não costumo andar com dinheiro, né? Hoje em dia, tecnologia, quem anda com dinheiro físico é meio doido, né? E aí eu peguei o único dinheirinho que eu tinha e falei: toma, vai lá, compra algumas coisas para os seus filhos também. Ela: moço, mas isso é demais. Eu falei: cara, deixa eu só te falar um negócio que eu ainda não falei, mas eu acho que você já sabe. Jesus te ama e eu também. Isso não é porque eu sou bom, porque eu não tenho nada de bom. Bom é meu Pai que está no céu.
Mas se Ele me deu recurso, era justamente para investir na sua vida hoje. Esse é o tipo de igreja que eu creio, irmão. Uma igreja que não acumula tesouros na terra. Pastor, então você não tem tesouro? Eu tenho algumas coisas. Eu tenho um carrinho, eu tenho uma casinha de aluguel, nós temos alguns móveis bons, eu tenho minha empresa que o Senhor tem abençoado, mas eu não acordo nenhum dia suspirando por essas coisas. Todos os dias minha oração de um tempo para cá tem sido assim: Senhor, quem que o Senhor quer que eu toque hoje? Quem que o Senhor quer que eu abençoe hoje? Com quem que eu vou almoçar hoje? Quem é? Porque uma igreja que não se preocupa com pessoas, irmão, não passa de uma religião. E o Senhor não te chamou para ser um religioso. Amém? Ele te chamou para ser filho amado dele. Todo filho que entende o amor quer levar o amor do Pai para as outras pessoas. Porque aonde está o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Se o seu coração estiver nas coisas do céu, irmão, você não tem mais que se preocupar com as coisas da terra. O pastor Ademir foi muito pontual aqui quando ele citou o versículo: eu nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua parentela passar por necessidade. Por quê? Porque nós estamos focados naquele que tem a terra no domínio das suas mãos. Ai meu Deus, mas eu estou no meio do deserto, pastor, tem um riacho aqui para eu beber água. Muitas vezes o Senhor vai fazer igual fez com Elias. Ele vai secar o riacho também, para você entender que a provisão vem dele. Pronto, não tem nem mais água para eu beber. O que acontece? Agora fica tranquilo, Elias. Para você entender que eu sou Deus, eu vou mandar com que corvos te alimente. Então levanta, beba e coma, porque a sua jornada será longa, irmão. Ela só está começando. Amém? E a gente está entendendo aqui, eu acho, porque eu sou meio doido do jeito de falar, mas me entende aí no espírito, né, irmão? Você tem que viajar comigo para você me entender, não é verdade? Mas eu quero dizer as mesmas palavras que o Senhor falou com Elias: olha, coma deste alimento, porque a sua viagem será longa. Amém? Pega a força que essa palavra está te dando nessa noite. Talvez o seu coração aí está batendo, né? Às vezes você derramou algumas lá dizendo assim: meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Amanhã é um lindo dia para você fazer. Pega a força dessa palavra e vai, irmão, e faça algo por alguém. Seja a igreja na vida de alguém. Amém? Ame a vida de alguém sem esperar nada, hein? Não para parecer, como eu disse, eu nunca citei essas coisas aqui. Já faz muito tempo que a gente faz isso. Acredito que das obras sociais, né, do projeto do Child Fund, das missões, nem meu pai sabia, de coração, ele está sabendo, nem ele sabia. Porque eu não faço para aparecer, eu faço para que o reino se movimente. Mas por que você está compartilhando? Porque, irmão, a seara está ficando grande e os ceifeiros está diminuindo. Ceifeiro já era pouco, agora a maioria que estava no campo ceifando está desistindo, irmão. Porque existe uma sobrecarga sobre aqueles que faz. Porque hoje em dia está na moda a gente falar que a gente é evangélico, a gente falar que serve a Deus. Mas como que você diz servir a um Deus sem obras? A fé sem obra, ela é morta. Então tudo bem, me mostre sua fé e eu te mostro minhas obras. E aí diante de Deus vamos ver o que vale. A fé sem obra, ela é morta. Não adianta você ficar: não, mas Deus vai fazer sim. Deixa eu te falar como que Ele vai fazer: através de você. Deus, Ele vai fazer. Às vezes chega alguém que você fala assim: mano, essa pessoa precisa de ajuda. Irmão, eu vou orar por você para que Deus faça algo na sua vida. Irmão, Deus já fez. Pastor, eu não vi. Ele enviou aquela pessoa a você. Ele já fez, você que não fez. Meu Deus, eu fico doido quando alguém vira e fala assim: não, eu vou falar para você ir lá na igreja, o pastor vai orar para você. Eu falo: abra a boca e ore, filho de Deus. Porque o mesmo Espírito que habita no pastor habita sobre ti. O Espírito Santo, ele não fechou negócio com os pastores. O Espírito Santo, ele é Espírito do corpo de Cristo chamado igreja. Às vezes está esperando tanto, né? Vai lá na Andréia. Andréia tem lá a lista de uns nomes que ela ajuda com cesta básica, ela vai te alimentar. Não, irmão, se Deus mandou para você, alimente você. Pastor, mas vai me faltar o recurso. Então nós não acreditamos no mesmo Deus. Eu não acredito nesse Deus aí que você acredita.
Porque sabe, irmão, se eu ajudo alguém fazendo de todo o coração, ainda que ele não me dê financeiramente falando, e outras coisas falando, que se lasca essas coisas, né? Nós não estamos nem aí para isso. Se ele não me retribuir de alguma forma, então ele não é Deus, porque a palavra de Deus fala que ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Só de você pensar que vai faltar o recurso, você já está falando: Deus, está meu tesouro. Pegou? Mas vai me faltar o dinheiro, pastor. Está seu tesouro. Mas vai complicar para mim. Irmão, cuidado. Eu não penso duas vezes. Na verdade, a Vitória diz que eu casei certo com ela, porque ela é quem me freia. Ela é quem me freia. Porque é engraçado que todos os dias a gente vai aqui no Mercado das Nações. Todos os dias tem um pedinte. Todos os dias eu dou alguma coisa. Todo dia, menos dinheiro. Eu ajudo com alimento. Dinheiro eu não gosto de dar, porque vocês sabem, né? Às vezes vai gastar com droga, com cachaça, não dou. Deve ter uma situação engraçada recente. Alguém chegou para mim e falou assim: eu vou ser sincero com você, eu quero R$5 para eu tomar uma pinga. Falei: vou ser sincero com você, eu tenho e não vou te dar. Mas por que você não ajuda os pobres? Falei: não sou o Lula. Pegou, né? Vocês estão políticos, hein, gente? Vocês estão políticos. Menos, calma. Espírito de mansidão. Eu virei para ele, essa parte do Lula foi brincadeira, mas eu virei para ele e falei assim: não, é porque eu não quero que você viva essa vida, então eu não vou colaborar com você para você continuar vivendo nessa miséria. Larga disso, cara. Se você quiser um lanche, eu pago ali para você. Então eu não gosto de dar dinheiro. Mas todo dia. Aí a Vitória fala: amor, você precisa dosar. Aí eu sempre cito a frase que o pastor Ademir cita. Eu digo assim: amor, primeiro, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Segundo, Ele dá semente para quem semeia. Vem na igreja, pastor? Não. Saiu da vida? Talvez não. Mas para ser sincero, muitas das vezes isso não faz diferença para mim. Porque cuidar da necessidade para mim é algo primordial. E nós precisamos amar o próximo como as nós. Cara, se um dia o pastor Felipe tiver com fome, eu quero que você me convide para almoçar na sua casa. Já recebi 2 convites ali. Se um dia talvez faltar, eu quero que alguém chegue e fale: ô pastor, não é muito, é R$10, mas compra um lanche lá para você. Eu queria que fizesse comigo, por isso eu faço com os outros. Um coração obediente, um coração entregue, porque os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. E se a luz que em ti for trevas, que tremendas trevas serão. Presta atenção. A igreja, ela precisa começar a olhar mais as coisas com os olhos de Cristo, com os olhos de luz. Amém? Às vezes nós não nos posicionamos como igreja porque dizemos: aquele ali não merece. Agora eu quero te perguntar: você realmente acha que você é tão bom assim para merecer o favor de Deus? Você realmente acha que você é essa pessoa maravilhosamente linda para receber a graça de Deus, o dom gratuito de Deus, que é a salvação? Você realmente acha que nós merecíamos alguma coisa? Eu acho que não. Então, se o Senhor olhou para mim e na sua bondade Ele conseguiu, encontrar algo em mim que valesse a pena Ele me tirar da miséria, por que eu não vou olhar com os mesmos olhos para o outro? Por que eu não vou olhar com os mesmos olhos para você? Por isso que a gente não desiste. Por isso que o pastor é taxado de chato. Mas o pastor fica pegando no meu pé com esse negócio de orar, de ler Bíblia, de jejuar, de ir na igreja, que não sei o que. Sabe por que o pastor faz isso, irmão? Porque ele te ama. Porque o pastor, ele não olha para você, às vezes, como os outros olham e fala assim: não, mas esse aí só está na igreja para fingir que é alguma coisa. Irmão, se você está aqui para fingir, isso é problema seu. Eu nunca me importei
com nada desse tipo. As pessoas sabem. Eu sou assim até mesmo nos ministérios, né? Alguém vira e fala assim: mas como é que essa pessoa está no louvor? Ela nem canta bem. Eu falo: você canta? Não, então fica na sua. Eu não estou procurando cantores, eu estou procurando adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Isso para mim vale mais, porque os meus olhos, eu tento fazer com que eles sejam bons. Então eu não posso olhar a voz da pessoa, eu tenho que olhar o coração entregue dela. Eu não posso olhar, sabe, a perfeição com que ela toca. Eu só preciso entender que todo Pokémon evolui. Amém, irmão? Eu também comecei tocando ruim pra caramba, mas eu fui evoluindo, como tudo na vida. Então, por favor, ao olhar para alguém, cuide para que seus olhos sejam bons. E como que eu alcanço isso? Por meio do Espírito Santo. Aí a gente entra na parte pancada. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de amar um e odiar o outro, há de se dedicar para um e desprezar o outro. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Três textos na Bíblia, do mesmo texto, com três palavras diferentes. Tradução, linguagem de hoje: dinheiro. Um pouquinho mais antiga, riquezas. E mais antiga ainda, Mamon, o Deus do dinheiro. Três passagens escritas exatamente igual, onde Cristo quis relatar a mesma coisa. Só que hoje nós criamos mais deuses. Amém, irmão? Hoje nós criamos mais deuses. Eu entendo que na época de Cristo, Cristo chamou o dinheiro de Senhor, porque é algo que realmente mexe com o ser humano, mas não com nós. Amém, irmão? Nós estamos focados nas coisas do alto, em nome de Jesus. Mas hoje a gente cria deuses além do dinheiro. Deixa eu dizer um negócio, irmão. Você não pode amar mais a sua família do que você ama a Deus. É por isso que quase todo final de semana, principalmente o ano passado, literalmente foi quase todo final de semana, eu não estava em casa com a minha mulher e minha filha. Eu estava viajando para propagar o evangelho do reino de Deus, porque entre elas e Deus eu fico com Deus. Ela casou sabendo, então ela não me impede de ir, ela não acha ruim de eu ir. Pastor, então você não ama a sua família? Demais. É Deus e família, mas Deus continua em primeiro lugar. Você não pode amar o seu serviço mais que a Deus, irmão. Tem gente que é sempre a mesma ladainha: pastor, estou trabalhando demais, por isso que eu não venho. Tudo bem, eu sou a favor do trabalho, mas se você está dizendo que Deus está te abençoando no seu trabalho e você não tem tempo para vir num culto, dia de domingo, sinto muito. Não é Deus que está te abençoando, é o diabo. Existem três pessoas que escutam a nossa oração: nós mesmos, Deus e Satanás. E nem sempre quem responde é Deus. Toma cuidado com isso, porque tanto Deus quanto o inimigo sabe direitinho aquilo que pode te fazer tropeçar. Então às vezes a promoção que teve no seu serviço para você pegar aqui ia fazer literalmente você não ter tempo para Deus. Pode ser que não foi Deus que colocou aquela promoção lá. Vocês estão me entendendo? Ganhar mais não é tudo na vida, irmão. E eu nem vou falar de dinheiro, mas às vezes para você receber essa promoção, você vai ter que abrir mão de tempo na sua casa, com sua esposa e filho. Você vai ter que abrir mão de estar em comunhão aqui na igreja com os irmãos. Você vai ter que abrir mão de às vezes ir numa célula, às vezes de sentar com um parente seu, um ente querido. A verdade, se eu perguntar qual foi a última vez que você sentou com seus pais para almoçar, e aí? Que vocês fizeram alguma coisa junto assim num dia de semana? Você falou: não, hoje eu vou priorizar os meus pais, né? Eu vou priorizar minha família, eu vou priorizar minha casa. Qual foi a última vez que você sentou com amigos para almoçar? Qual foi a última vez? Por quê? Porque nós estamos sempre correndo atrás da onde está o nosso senhorio. Aquilo ali nos governa. Mas deixa eu falar algo nessa noite, em nome de Jesus. Quem te governa é Cristo. Quem cuida de você é Cristo. Quem estabelece todas as coisas da sua vida é Cristo. Quem provê para você é Cristo, meu irmão. Em nome de Jesus Cristo, confia no Senhor de todo o seu coração, e o mais Ele fará.
Para de tentar fazer o mais, irmão. Faz só a sua parte. A parte de Deus Ele já fez. Amém? Um coração obediente, coração entregue. Eu vou finalizar lembrando de uma palavra do pastor Ademir semana passada. A obediência na nossa vida, ela deve ser cega, surda e muda. Amém? Cega, surda e muda. Eu entendi isso. O Senhor trabalhou isso na minha vida. Pastor, por que cega? Porque se eu precisar ver o que acontece para obedecer, então eu já não me movo mais por fé. Amém? E sem fé é impossível agradar a... E pastor, o que é fé? Aí nós temos Hebreus capítulo número 11. Ora, a fé, Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Se a gente se move por fé, então não preciso ver para crer. Porque se fosse assim, Abraão ia falar: me mostra a terra e depois eu saio andando. Não, Abraão, a ordem é: sai da sua terra, do meio dos seus parentes para a terra que eu vou te mostrar. Mas me mostra a terra. Esse é você, né? E eu falando: mas me mostra a terra para eu ver se compensa eu ir, para eu ver se o Senhor está no negócio. Besteira. A nossa obediência, ela tem que ser cega. A gente não precisa ver para crer, porque obedecer a Deus é sempre melhor do que ter que sacrificar qualquer coisa. Amém? A nossa obediência, ela precisa ser surda. Porque às vezes, se você falar aquilo que Deus está mandando você fazer, você vai ouvir opinião de gente que não serve a Deus e você vai se lascar. Eu amo casal cristão que vai pedir conselho para não crente. Eu amo. De verdade, do fundo do meu coração, eu dou risada da sua cara. Porque como que você vai pedir conselho para alguém que nem serve o Deus que você serve? Aí você está lá, teve uma cachorrada feia com a sua mulher, você chega no seu amigo de serviço, essa mulher, que não sei o que, e nós brigou, ele vai falar assim: larga, mano. Larga que é melhor, tô te falando, eu divorciei, foi a melhor coisa que eu fiz. Enquanto o Espírito Santo está lá falando assim: baixa a sua bola. Vai lá e pede perdão com a sua mulher, porque senão eu não vou ouvir suas orações. Que Espírito Santo, que é isso? O que você está falando? Vai ler a primeira carta de Pedro. Pedro fala: olha, não, isso aqui vai pegar para os maridos, né? Não aborreçam as vossas mulheres, para que não sejam impedidas as orações de vocês. Espera aí que eu vou pegar no pé das irmãs. Pegar no pé só de um não dá, né? Tô brincando. Mas vamos lá. É Bíblia, gente, né? Aí você aborrece na hora que destrata, e você fala assim: tá vendo? Não presta, tá contra a palavra, não é submissa. Irmão, nenhuma mulher tem dificuldade de ser submissa ao marido como a Bíblia ordena. Nenhuma mulher tem, dificuldade de ser submissa a um marido que ama ela como Cristo amou a igreja e se entrega por ela. Nenhuma mulher tem dificuldade. Se a sua mulher talvez não é submissa a você, sinto muito, é porque você não se parece com Jesus. Você prega uma coisa e vive outra. Por isso que na verdade muitas mulheres dentro da igreja vivem abatida, com o coração pesado, porque o marido fala uma coisa e vive outra dentro de casa, né? Lá fora para os amigos ou dentro da igreja, ele é o santo, ele é o protetor da casa, o que provê, que ama e que não sei o que, né? Aí aparece uma barata voadora dentro de casa, o cara sai correndo. Não dá, né, irmão? Em nome de Jesus, deixa eu correr aqui que eu preciso acabar esse negócio. Vamos embora, vocês estão me entendendo? Então a gente precisa ser surdo para obedecer, parar de ouvir a opinião dos outros, irmão. Mais vale a voz de Deus do que a opinião de milhares e milhares de pessoas que a gente considera sábios. Amém? Deus falou, obedece. E precisa ser muda. Questiona a Deus não, irmão. Se Ele está te falando, faz. Todo mundo que questionou a Deus se lascou. Não seja esse. Não questione a Deus. E aí eu encerro contando a minha última experiência para motivar você sobre obediência. Fiz a oração perigosa. Falei: Senhor, minha vida está entregue. Eu quero te obedecer sem questionar. Eu quero ser igual fala em João capítulo de número 3, Senhor.
A loucura do ser humano em orar uns negócios desses, né, irmão? Não sei onde que eu estava com a cabeça, não, mas tudo bem, deu certo no final, né? Mas eu falei, eu quero ser como João, capítulo número 3, eu quero ser guiado pelo Espírito, porque todo aquele que é guiado pelo Espírito, ele é como o vento, ele sopra, ouve a sua voz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Eu falei, eu quero viver nessa dependência, eu quero viver nessa obediência. Ele falou, tudo bem, então vamos. E eu estou lá vivendo dia após dia e fazendo, né, as obras que o Senhor tem me pedido para fazer e tudo mais. E de repente, ano passado, eu estou tentando vender meu carro. E aí apareceu um comprador, tentou me dar o calote. Aí Deus virou para mim e falou assim, você não vai vender o carro. Falei, tá bom. Falei, galera, quem está me ajudando a divulgar, tira aí do Facebook, vou ficar com o carro. Deus mandou eu ficar com o carro. Não, Deus não mandou eu ficar com o carro. Deus falou, você não vai vender. Vocês estão entendendo? A trama, vai vendo. Passa alguns meses. Falo, bom, o carro precisa trocar os pneus, bateria e fazer uns negócios no carro. Irmão, deixei o carro zero, porque eu ia usar. Pus 4 pneus novos, troquei bateria, fiz não sei o que, não tinha um vazamento, tudo bonito, chuchu, beleza. Fomos viajar para Belo Horizonte. Quando eu estou saindo de Passos, passo um pouquinho ali a granja e tal, estou fazendo, os meninos estão conversando atrás, Isaías e o William foi comigo, minha esposa também foi, nós estamos indo para a conferência do clamor. E aí numa curvinha que tem ali, logo depois da granja, acho que vocês sabem qual que é, né? A curvinha ali depois da granja, o Senhor falou assim comigo, despede do carro que você vai dar a ele. Aí eu olhei assim e falei, sabia que eu tinha convidado o inimigo para vir aqui não, né? Essa voz aí tá esquisita. Aí veio aquela palavra de afirmação de novo, despede do carro que você vai dar a ele. Não questionei, falei, amém, Senhor. Só confirma no coração da minha esposa. Porque eu não acredito de verdade nesse evangelho onde Deus fala só com o homem e não fala com a mulher, sendo que os dois são uma só carne. Então toda vez que eu quero saber se é Deus mesmo falando, eu falo, confirma no coração dela. Porque nós somos uma só carne. E se bater as ideias, é um sinal. Embora eu conhecia, a voz estava falando comigo, porque a gente é íntimo faz tempo. Então sabia que não tinha como fugir. Beleza, fomos na conferência, foi uma benção. Voltamos. Na segunda-feira chega a Vitória, como quem não quer nada. Chega em mim e fala assim, moça, você teve alguma experiência na conferência? Eu falei, algumas, né? Botaram a mão em mim, eu caí. Às vezes eu mesmo me jogava no chão. Foi muito doido, né? Eu falei, mas você não é de perguntar isso? O que está acontecendo? Aí eu ainda, bichinho encheu d'água. Falou, não, é que Deus falou comigo, mas você vai achar loucura. Sabe quando você sente o Espírito Santo rindo na sua ouvida assim? Tipo, eu te falei, mas você pediu para confirmar. E ela falou assim, olha, Deus pediu para nós dar o carro e pediu para dar para fulana de tal. Falei, tá bom. Aí ela, só tá bom? Eu falei, só tá bom. Eu já sabia. Eu que pedi a confirmação. Deus me deu o que fazer, mas não me deu para quem. Então, para confirmar que é Ele falando comigo e que Ele é Deus, para você Ele falou o que fazer exatamente como para mim, mas ainda te deu o nome e endereço. E não vou mentir para vocês, eu precisava do dinheiro do carro. Eu precisava. E aí eu falei, bom, e aí, o que mais? Ela falou assim, o que mais que o Senhor colocou no meu coração que tem que ser antes do mês? Falei, Vitória, o mês acaba quarta-feira, Vitória. Tem que pagar os documentos ainda, Vitória. Tem que... Isso era a segunda. Falei, vamos correr atrás, né? Corremos atrás, pagamos os documentos, deixamos tudo ajeitadinho. Na terça-feira, pegamos o número, uma pessoa aqui da igreja, ligamos. O Senhor está mandando a gente dar o carro para você. O quê? Eu não estou ouvindo direito. Falei, então encontra comigo no cartório que a surdez passa, né? E aí no outro dia, na quarta-feira, dia 31 de janeiro, nós estávamos no cartório simplesmente dizendo assim, olha, a gente está obedecendo a voz de Deus, o carro é seu, você não vai gastar nem com a transferência, é tudo nosso, a bênção tem que ser completa. Mas sabe, irmão, tem coisa que balança a nossa fé, e o que balançou minha fé foi as perguntas. Ela virou e falou assim, mas aí vocês têm outro carro? Falei, não. Falou,
mas aí como é que você vai fazer para carregar sua filha? Eu falei, Deus deu perna para isso, né? Perna, braço, ombro, bota nas costas, a gente vê o que faz. E aí eu falei com ela assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos deixar essa parte de lado. Porque se Deus não cuidar de mim, da minha casa, nada mais pode cuidar. Não é um carro que governa a nossa vida. Se o Senhor mandou a gente dar, a gente está dando. A gente só está obedecendo a isso. Só obedecendo. Entregamos o carro, fomos embora. Quando eu cheguei em casa, eu falei justamente aquilo que ela falou para mim. Só que para minha esposa, falei, mas e agora? Como que a gente vai levar a Sofia para os afazeres dela? Como é que a gente vai fazer? A gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer acontecer. Eu falei, meu, não sei. Tô confiando em Deus. Falei, não, eu também só queria saber, né? Uma resposta, uma luz. Assim, eu tive uma ideia de tentar ser crente. Crente trouxa, né? E aí eu virei para a Vitória e falei exatamente assim. Eu gosto da Bíblia, irmão, por duas razões. O mesmo Elias que ela mostra fazendo descer fogo do céu, o mesmo Elias que a Bíblia também mostra que teve uma crise de depressão. Então a Bíblia não encobre os defeitos dos caras. Amém? O mesmo Davi que a Bíblia mostra foi um homem segundo o coração de Deus, é o mesmo Davi que a Bíblia mostra que adulterou. Então esse é o pastor Felipe. Ele não tenta parecer santo, ele fala das cagadas que ele faz também, né? Louvado seja Deus por isso. Então eu viro para minha esposa, na minha espiritualidade, e falo assim, amor, só faltou falar isso que te digo, né? Mas eu falei, se Deus pediu para nós dar o carro, é porque Ele vai nos dar outro. Irmão, para que eu fui falar isso? Pior besteira. Naquele momento o Espírito Santo, ele tomou conta da minha esposa de uma forma que eu não sei como. Dava para ver que não era a Vitória me falando, mas o próprio Espírito Santo. Ela simplesmente virou para mim e falou assim, nós demos o carro para obedecer, não porque Deus tem que nos dar algo em troca. Se Ele der, Ele é Deus. Se Ele não der, não tem problema. A gente deu por obedecer e amar a Deus, não porque a gente está querendo o outro. Deus usa as esposas, viu? Falei, amém? Então não quero carro mais não, vou andar de a pé. E aí aconteceu o que aconteceu. A gente deu, entregou, estamos felizes por obedecer. E aí eu fui chorar lá na sala. E agora eu estou terminando mesmo. Você pode ficar de pé que eu vou orar com você em nome de Jesus. Pastor, não acredito em você, porque toda vez que você fala isso, você prega mais 20 minutos. Não, mas hoje é verdade, pode confiar. Eu fui chorar lá na sala porque eu não me senti bom dando um carro. Mas eu comecei a chorar lá na sala dizendo exatamente essas palavras: Pai, me perdoa, porque como um filho seu eu ainda dou muito trabalho. Eu ainda preciso que o Senhor confirme no outro. Eu ainda acho que o Senhor tem que me dar algo em troca quando eu obedeço. Me dê um coração obediente, sem questionar, sem precisar ver algum resultado. E todas as coisas batem nesse culto, sabe por quê? Porque aí o Senhor veio e disse para mim: deleita-se no Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. 2 semanas depois, o Senhor, Ele fez uma reviravolta na minha vida financeira, que de verdade eu falo para a Vitória, eu falo, amor, aquilo que a gente bateu em 2 semanas de meta, é uma meta que a gente pensa em bater há 4 anos de empresa. O Senhor fez com que a gente batesse em 2 semanas. A gente foi em Franca, comprou exatamente o carro que a gente escreveu na carta para Deus: Senhor, se for do seu agrado, nos dê esse carro esse ano. Cor, marca e modelo. Pastor, você é materialista. Não, irmão, eu sou um filho obediente, porque se o Senhor pedir para entregar esse aí também, Ele vai embora. Quando volta eu e a Vitória chorando, o pastor já quer para ele, tá, espera, filha, a bênção ainda é minha, tá amarrado, não é de Deus não, gente, isso aqui não é de Deus não. Mas vem eu e a Vitória de Franca, trazendo nosso carro embora e chorando.
E a gente não está chorando e não está feliz pela conquista, embora é uma conquista, louvado seja Deus. Mas a gente está voltando chorando, simplesmente dizendo assim: vale a pena obedecer ao Senhor, não por aquilo que Ele pode nos dar, mas por quem Ele é. Isso é ser igreja, irmão, é ser entregue. Amém. Se o Senhor, cuidado, porque se você fizer a oração: Senhor, governa a minha vida, Ele pode pedir seu carro. Você está disposto a dar? Ele pode pedir para você entregar sua casa para um morador de rua, irmão. E aí aonde está seu coração, vai estar o seu tesouro. E aí, sabe, eu e minha esposa entramos num momento, e a gente está vivendo isso dia após dia, que eu considero lindo demais. Um momento onde nós temos um coração completamente entregue para Deus e desapegado de tudo aquilo que é dele para nós. Nós entendemos que a nossa casa não é nossa, o carro não é nosso, tudo é dele. Então quando Ele manda fazer alguma coisa com algo que é dele e Ele só nos emprestou, a gente dá. Todo o dinheiro que a gente tem é dele, irmão, só está emprestado. Então para quem Ele manda a gente dá, onde Ele manda a gente investir, a gente investe. Por favor, essa é a igreja que eu creio, essa é a igreja que eu quero que a gente seja. Uma igreja que tem os ouvidos sensíveis para obedecer a voz de Deus e não se importa em gastar as nossas vidas fazendo com que o reino de Deus avance. Porque o reino de Deus avança, pastor? O que tem de avanço no reino de Deus com você dar seu carro? Vou orar. O último detalhe. A pessoa fala para nós e falou assim: no final do ano passado, exatamente quando Deus falou para mim que eu não ia vender o carro, eu estava numa conferência e alguém virou para mim e disse assim: eu vejo Deus entregando uma chave de carro na sua mão. Aí ela falou: só que como hoje em dia os profetas são tudo materialistas demais, eu nem dei bola, achei que era só uma profetada. Só que Deus estava exatamente usando eu e minha esposa para cumprir uma promessa que Ele fez por uma filha dele, para que o nome dele pudesse ser glorificado. Então o reino de Deus avançou. Ela falou: eu nunca vivi isso. Falei: eu também não, era meu único carro, é o primeiro que eu estou dando. Também nunca vivi isso não. Estamos aprendendo junto, irmão, a servir, a ser igreja e ser filhos obedientes. Amém? Feche os seus olhos, eu quero orar com você, porque eu creio que você vai ser muito usado essa semana para alimentar pessoas, para abraçar pessoas, para fazer elas sentarem na sua mesa e se sentirem dignas de novo. O Senhor vai fazer muita doideira na sua vida, meu irmão. E deixa eu te falar um negócio: não, por favor, não ajunte para você tesouros na terra, meu irmão. Ajunte para você tesouros nos céus, em nome de Jesus Cristo. Pai, venha com esse batismo de amor sobre nós, com esse batismo de obediência. Pai amado, faça-nos entender que a sua obra, ela precisa ser estabelecida nessa terra, e nós queremos ser as suas mãos aqui na terra. Nós queremos ser os seus pés para levar o evangelho aqui nessa terra. Nós queremos ser os seus braços para abraçar aquele que está aflito, aquele que está ferido, Pai amado, aquele que está desamparado. Pai amado, tudo aquilo que o Senhor nos der, nós queremos sim ter uma vida, Pai amado, onde nós podemos descansar, onde nós podemos viajar de férias. Não tem pecado nenhum nisso. Nós queremos ter um sofá, uma cama, ok, mas nós queremos investir também em pessoas. Nós queremos investir em missões. Nós queremos investir em obras sociais. Nós queremos voltar a ser igreja em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Nos faça olhar com seus olhos, meu Deus, e enxergar luz em meio às trevas. Nos faça olhar com seus olhos e enxergar luz em meio às trevas. E que o nosso coração esteja completamente voltado e rendido para o Senhor, em nome de Jesus. Você que recebe, aplauda Jesus bem forte. Aleluia. Glória a Deus.